Olá programadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Programação em Foco. Meu nome é Eric e nesta aula vou mostrar a vocês como criar um jogo da memória simples em linguagem C. A IDE que eu estou utilizando é o Dev C++ e o ambiente é o Windows, mas vocês podem utilizar a IDE e o ambiente que desejarem. Antes de começarmos, baixe o código desta aula que eu disponibilizei aqui e abra no Dev ou na IDE de sua preferência. Ao abrir, vocês verão basicamente o que eu estou vendo aqui. Quem tiver problemas com a execução desse programa em outra IDE ou outro ambiente, deixe aqui nos comentários para que eu possa tentar ajudá-los. Bom, nós vamos criar um jogo da memória simples, que consiste em: o programa vai gerar 5 números aleatórios entre 1 e 30, vai mostrá-los ao usuário, e o usuário vai ter 5 segundos para decorar cada número. Em seguida, a tela é apagada e o usuário vai ter que colocar os números que ele viu na mesma ordem. Se ele conseguir, uma mensagem de parabéns é enviada. Se ele não conseguir, uma mensagem dizendo que a memória dele não é boa também será enviada. Bom, aqui, apesar de ser um jogo simples, nós vamos utilizar muita coisa que nós já vimos durante todas as aulas que nós já temos aqui no Programação em Foco, trabalhando em conjunto para criar esse jogo. Quem pensa em programar jogos em linguagem C tem que começar por algum lugar. E você começa assim, começa de baixo, começa pequeno, com coisas simples ou relativamente simples, e depois vai crescendo. Mas vocês vão ver aqui que esses conceitos todos que nós utilizamos ao longo dos nossos programas são aplicados nesse programa. E vocês vão ver muita coisa trabalhando junta aqui. É assim que o jogo funciona. Você vem aprendendo uma série de coisas para depois utilizá-las em um todo, em algo maior. Tá? Então vamos ver aqui. Temos as bibliotecas padrão, Iaconio e a time.h. Dentro do int main, nós temos essas variáveis: int i, que vai controlar o contador, j, que também é inteiro, que vai controlar os segundos que o usuário vai ter para colocar os números, acertos, o número de acertos que o usuário vai ter, char c, apenas para dar início ao jogo, vocês vão ver isso logo mais, números, é um vetor de inteiros com 5 posições que vai armazenar os 5 números aleatórios que nós vamos gerar. E respostas vai armazenar as respostas do usuário, também um vetor de inteiros de 5 posições. Temos aqui setLocale e setConsoleTitle, e temos a nossa semente para números aleatórios, srand timeNull. Tá? Este programa, aí os avisos ao usuário, né? Este programa irá gerar 5 números aleatórios entre 1 e 30. Você deve decorar os números exibidos em 5 segundos e depois escrevê-los na ordem em que foram exibidos. E aí pressione Enter para iniciar. Temos esse do aqui justamente para esperar o Enter do usuário. Enquanto ele não digitar o Enter, nós não vamos prosseguir com o jogo. Quando ele digitar Enter, aí nós vamos vir aqui para baixo. Ó. O i recebe 0, i menor do que 5 e mais. Este é o nosso loop para armazenar os números aleatórios no nosso vetor números. Então, números na posição i vai receber rand por 130, ou seja, números entre 0 e 29, só que aí eu coloco mais 1 aqui e ele gera os números entre 1 e 30 que nós queremos. Então, cada posição do vetor vai ter um número entre 1 e 30. Podem se repetir ou podem não se repetir. Aqui nós não fizemos nenhum tipo de tratamento, mas vocês podem fazer se quiserem. O j recebe 5, porque são 5 segundos que o usuário tem para decorar. E aí eu começo a exibir esses números para o usuário. Do systemcls printf decore os números abaixo em %d j. Então na primeira passada aqui do do, vai exibir decore os números abaixo em 5, e aí os barras n aqui,
Logo depois eu decremento J para que J vire 4 e faço o loop aqui, ó, e exibo todos os números, os 5 números que eu tenho no meu vetor números, tá? Espero um segundo, utilizo aqui o sleep, espero um segundo e volto para o loop. Esse loop vai acontecer até que o J seja maior, enquanto o J, né, for maior do que 0. Então a primeira passada do loop vai falar aqui, decore os números abaixo em 5, vai exibir os números, vai voltar, depois o J vai ser 4, vai voltar 3, 2, 1, e aí ele termina o loop, tá? Então é isso que vai ser exibido para o nosso usuário. Depois desse loop, eu dou um limpo a tela aqui, né, dou um systemcls e peço os números para o usuário. Informe os números que foram exibidos. Faço um loop aqui para poder armazenar. Printf %d número. E aí eu coloco aqui mais um. Para colocar aqui primeiro número, segundo número, terceiro número, tá? Para pedir todos os números para o usuário. Faço o scan em resposta na posição I. E já faço a verificação aqui. Se o que eu tenho aqui na posição de resposta, na posição I de resposta, for igual ao que eu tenho na posição I do meu vetor números, então o usuário acertou. Acertos mais, incremento os acertos. Se os acertos forem iguais a 5, ou seja, se o meu usuário acertou 5 números, printf, parabéns, sua memória é muito boa. E mostro os números para ele aqui, ó, vejo os números. Faço novamente aquele loop que a gente fez lá no começo, para exibir os números para o usuário, os números do vetor números. Se ele não acertou os 5, que pena, sua memória não é muito boa. Vejo os números e também mostro os números para ele. printf/n, system pause e return 0. Então vamos executar aqui e vocês vão entender na prática como o jogo funciona. Tá aqui as mensagens para o usuário. Este programa irá gerar 5 números aleatórios entre 1 e 30 e você deve decorar os números em 5 segundos e escrevê-los na ordem que foram exibidos. Pressione Enter para iniciar. Se eu pressionar qualquer coisa que não seja o Enter, não vai iniciar. Tem que pressionar Enter. E aí ele mostra, ó, decore os números abaixo em 5, 4, 3, 2, 1. Eu não decorei, então eu vou colocar quaisquer números. Certo? Que pena, sua memória não é muito boa. Então esses daqui foram os números exibidos. Ok? Vou executar o programa de novo e dessa vez vou tentar acertar os números aqui. Vamos lá. Pressione Enter. 10, 8, 21, 16 e 30. 10, 8, 21, 16 e 30. Parabéns, sua memória é muito boa. Veja os números exibidos. Ok? É assim que o nosso pequeno jogo da memória funciona. É simples, mas utiliza muitos conceitos que nós vimos ao longo de todas as aulas e já dá aí uma noção para vocês criarem outros jogos ou outras coisas, ou até mesmo melhorarem esse jogo aqui através dessa base. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu curtir, compartilhe nas redes sociais, isso ajuda demais a divulgar o meu trabalho aqui. Se vocês ainda não baixaram o e-book 8 passos que você deve seguir para criar um programa de computador, um e-book exclusivo do blog Programação em Foco, vai lá no blog, baixa, tem um link logo no topo do site para que vocês consigam baixar o e-book, baixem, divulguem também, e é isso aí. Bom, muito obrigado e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula. Forte abraço e até lá!